O texto que nós acabamos de ler nos informa que Jesus foi a Jerusalém para participar de uma festa. E chegando lá, nesta festa, creio que conduzido pelo Espírito Santo, ele resolve chegar até o tanque de Betesda. Mas o que eu quero destacar aqui é que é possível, mesmo em ambientes aparentemente festivos, que existam pessoas sofrendo. Esta noite, por exemplo, é uma noite de celebração, nós estamos aqui para celebrar a Jesus. Mas é possível que existam pessoas aqui, em meio a este culto de celebração, que estejam sofrendo. Jesus vai para esta festa em Jerusalém, mas, enquanto o povo se alegrava, ele foi ao tanque de Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. Lá havia uma multidão de gente sofrendo. A cidade estava em festa, mas havia um lugar onde muitas pessoas estavam sofrendo. Ali havia gente deformada, ali havia gente amassada emocionalmente, com o coração sangrando, com feridas abertas. E é possível que nesta reunião aqui hoje, é possível que você que nos assiste através do YouTube esteja vivendo crises, problemas dificílimos, esteja enfermo de corpo e de alma. Eu gostaria de informar para você esta noite que Jesus se importa com você, que Jesus também visita a sua casa de misericórdia, com misericórdia. Amém? A igreja, ela pode ser chamada de casa de misericórdia porque é um lugar onde abriga pessoas com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de problema. E esta noite Jesus visita a sua casa, a igreja que é a casa de misericórdia. No meio de sofrimento, meus irmãos, tem gente esperando por uma cura. E ali neste tanque de Betesda, segundo a tradição, o texto bíblico retrata a tradição, não necessariamente significa que ia um anjo lá realmente arrepiar as águas daquele tanque. Sinceramente, eu não acredito, baseado até no contexto bíblico, porque na Bíblia Sagrada, em nenhum lugar, anjo promove cura alguma. Quem cura na Bíblia é o Senhor Deus, é Jesus. Amém? Mas havia essa tradição, e para arrepiar as águas não necessariamente precisaria de um anjo. Qualquer vento que desce sobre as águas arrepia. Eu não vou entrar no contexto, no processo, porque a minha mensagem não consiste em discutir se era um anjo ou não. O fato, meus irmãos, e mesmo porque Jesus não entra ali para discutir isso, Jesus entra ali para abençoar. Havia gente doente, e agora ele não ia ficar discutindo teologia, se era ou se não era anjo que arrepiava as águas. O fato é que as pessoas acreditavam. E o fato é que ele chegou ali. E o outro fato é que ele curou a pessoa ali. Então todos estavam ali na esperança de dar o mergulho da cura. Porque segundo a tradição, o anjo passava, arrepiava as águas, né? E quem mergulhasse primeiro era curado. E você imagine a correria. Em um lugar onde havia centenas de doentes, de enfermos, as pessoas se deslocando. O próprio paralítico, que é questionado aqui pelo Senhor Jesus,
Ele, quando questionado, ele diz: olha, não dá tempo, porque a gente não sabe a hora que as águas vão se arrepiar. A hora que a gente percebe que arrepiou, que eu tento, que eu corro, o outro entra na frente, ninguém me ajuda, eu estou sozinho. E aí está essa história, essa trágica história. Mas todos estavam ali na esperança de dar o mergulho da cura. Mas um dia, Jesus foi a esse lugar e uma cura maravilhosa aconteceu. Eu queria lhe informar que Jesus está visitando a sua Betesda esta noite. Amém? Aqui é Betesda do Senhor Jesus. Amém? No meio de tantos gemidos, ecoa-se uma retumbante pergunta: quando Jesus viu aquele homem enfermo, há 38 anos, fez-lhe uma pergunta, é o que o texto nos informa. E qual foi a pergunta? Você quer ser curado? Esta mesma pergunta é feita a você esta noite. Você quer ser curado? Você que já tem esperado tanto tempo por esta cura, você quer ser curado? Você que está buscando solução para a sua vida, em tantas outras alternativas, você quer ser curado? Você que já viu tanta gente ser curada à sua volta, no meio dos seus familiares, e você continua doente, a pergunta é: você quer ser curado? Você que já não tem mais força para caminhar na direção da sua cura, você quer ser curado? Esta é a pergunta do Senhor Jesus esta noite aqui no texto. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que você pode ser curado, porque o médico dos médicos está interessado na sua vida. Você pode sim ser curado, não porque o pastor está dizendo, mas porque o Senhor Jesus está dizendo. Ele faz uma pergunta e ele está lá para garantir a cura, se a resposta da pessoa for sim, eu quero ser curado. Mas o interessante é o conhecimento do Senhor Jesus, esse conhecimento que Ele nos mostra do texto, de tudo que está acontecendo, inclusive daquele homem. Ele tem um conhecimento divino acerca de cada um de nós. Se você nota o versículo de número 6, é exatamente isso que o texto sagrado nos informa. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus, meus queridos irmãos, ele distinguiu esse enfermo no meio de uma multidão. Aquele homem era o retrato da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos para sonhar. Sua causa estava totalmente perdida. Não foi ele que viu Jesus, mas foi Jesus quem o viu. Jesus o viu e viu também o seu passado, viu a sua condição e viu também o seu futuro. Jesus viu que a causa da sua tragédia era pecado. Pecado, quem sabe, da sua juventude. Jesus viu que ele estava colhendo o que havia plantado. Jesus viu uma tristeza, uma história de pecado, segundo o próprio versículo de número 14. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas ele estava preso ao seu passado. Aquele homem estava preso às suas memórias amargas. Aquele homem estava atado à sua culpa. Há outros personagens bíblicos que o Senhor também os encontra em circunstâncias semelhantes. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério.
Jesus viu Zaqueu na árvore e viu que havia sede de Deus no seu coração. Jesus viu o amor às riquezas no coração do jovem rico. Jesus viu falsidade no beijo de Judas Iscariotes. Então veja, meus irmãos, o Deus que nós lidamos, Ele vê, Ele sabe. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece o nosso coração. E Jesus também está vendo a sua vida. Ele vê a sua alma, Ele sonda o seu coração. Ele sabe qual é a sua doença. Nada pode ficar oculto aos olhos do Senhor. Há um personagem bíblico que, sabendo quem era Deus e que conhecia todas as coisas, tenta fugir de Deus. É o caso de Caim. Caim tentou fugir de Deus. Acã tentou encobrir o seu roubo. Davi tentou esconder o seu adultério. Mas o Senhor estava vendo. Jesus conhece os segredos do nosso coração. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos, sabia a causa do seu sofrimento. Jesus conhece a sua dor, meu irmão. Jesus conhece a nossa angústia, o seu vazio. Jesus conhece a sua crise e Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida, o diagnóstico das nossas vidas. No versículo 6, nós vemos a expressão da compaixão do Senhor Jesus, sua divina compaixão. A doença desse homem era uma causa perdida, por isso Jesus foi ao encontro dele. Veja aqui no texto, Jesus toma iniciativa, Jesus o abordou, Jesus abriu para ele a porta da esperança. Jesus sentiu a sua dor, seu drama. Talvez você já não tenha mais forças para clamar, para orar. Talvez você já desistiu de esperar por esta cura ou pela solução do seu problema. Talvez até aqui você só tenha encontrado incompreensões, e de repente você se sente só, está lutando sozinho para uma cura que não acontece. Mas Jesus está aqui, aleluia. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Às vezes em reuniões menores, como essas reuniões do decorrer da semana, nós achamos que o Senhor não vai operar. Irmãos, a Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos no Senhor, Ele está presente. Jesus não faz milagres ou cura apenas porque é domingo. Jesus opera onde houver necessidade, mas Jesus opera onde houver fé, esperança de que Deus possa mudar o quadro de tristeza em um quadro de cura, de bênção, de libertação. Jesus está aqui. E Ele se importa com você. E Ele se compadece de você, meu amigo, que nos assiste através do YouTube. Saibam vocês que quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos para um milagre de Deus. Você sabia disso? Quando os recursos acabam, a gente não tem mais esperar de ninguém a solução ou a cura. É quando os médicos dizem não tem mais jeito. É quando o advogado fala essa causa é perdida. Então, meus irmãos, quando as nossas expectativas humanas são destruídas ou acabam ou não existem, é hora de Deus se levantar. É hora de Deus dizer, muito bem, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é da medicina, a última palavra é minha, porque eu sou o dono da vida e da morte, eu tenho a saúde que você precisa, eu tenho a solução, eu tenho a libertação que você deseja.
Então, meu amado, eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Estamos vivendo o momento do milagre. Estamos vivendo exatamente as condições necessárias para que Ele venha agir na nossa vida. Porque já não esperamos solução de parte alguma. Agora é com o Senhor. Você já falou isso para Ele? Senhor, já não tenho expectativa de área alguma. Os meus olhos estão fitos em Ti. Você se lembra desta oração? Quem fez esta oração e em que circunstância estava envolvido? Não há em nós forças para resistir o inimigo. São tantos como a areia da praia. Por isso, Senhor, os meus olhos, os nossos olhos estão em Ti. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava só, não tinha ninguém por ele, não tinha saúde, não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. Ele havia chegado ao fim da linha, meus irmãos. Havia chegado ao fundo do poço. Mas quando ele se viu desamparado, Jesus lhe estende a mão, aleluia. Eu gosto muito daquele louvor antigo que diz assim: eu era pobre, cego, sem Deus e sem Jesus. Foi quando Ele estendeu a sua mão, aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, como eu estava miseravelmente jogado fora, miseravelmente abandonado, mas o Senhor estendeu a sua mão para mim, aleluia. É exatamente o que acontece com este homem. Jesus lhe estende a mão. Se você se sente só, Jesus está perto de você esta noite. Ele pode preencher o vazio da sua alma. Quem sabe você possa pensar: mas todos me abandonaram, todos o acusam, todos o discriminam, mas Jesus investe em você. Se você se sente desamparado, Jesus levanta você, Jesus põe você em pé. Você caiu, você fracassou, mas Jesus ama você e toma você pela mão e lhe dá dignidade para continuar a viver, aleluia. Se você se sente desencorajado, Jesus acende uma chama de esperança no seu coração. Jesus tem esse poder maravilhoso de gerar expectativa no seu, no meu, no nosso coração. A pergunta continua: você quer ser curado? Se você se sente manco, se você se sente aleijado, se você se sente deformado em seus sentimentos, Jesus cura você. Ele limpa a sua vida, Ele restaura o seu nome, Ele perdoa você dos seus pecados. Aleluia. Se você se sente fraco, derrotado, e já tentou várias vezes e fracassou, Jesus restaura você. Jesus tem esse poder maravilhoso de curar você, de levantar você, de restaurar você e devolver você à sua família com dignidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, você pode ser curado porque Jesus tem o diagnóstico. E Ele é meticuloso. E o seu diagnóstico é meticuloso. Você pode ser curado porque Jesus diagnostica meticulosamente a sua doença. Ele sabe de todos os processos da sua doença. Agora, eu preciso aprender a reconhecer as minhas próprias enfermidades, as minhas próprias doenças. E é exatamente isso que Jesus faz nos versículos 5 e 6. Volta lá no texto para você ver. Versículo 5 e o versículo 6. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos.
Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então veja que o Senhor Jesus está diagnosticando de uma maneira meticulosa os processos da vida daquele homem. Para você, para que nós sejamos curados, nós precisamos entender qual é o nosso problema. E qual é o seu problema? Você precisa identificar as áreas da sua vida que precisam de cura. Existem muitas pessoas que não querem se apresentar como fracas. Querem fazer de conta que não existe nada. Mas nós todos temos feridas, irmãos. Todos nós temos feridas. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas. Isto na área da família, isto na área dos relacionamentos interpessoais, das perdas significativas. Nós nascemos e os processos da vida, a vida vai nos marcando, vai nos ferindo. E nós precisamos identificar essas feridas no nosso corpo, na nossa alma. Feridas emocionais, quando não saram de forma apropriada, são como feridas físicas. São como farpas no coração. Se não forem tiradas, produzem pus emocional. Tem muita gente que tem medo de tirar as farpas. Tem medo de enfrentar a doença. Tem medo de voltar ao passado. Quando há feridas e há curas, fica a cicatriz no lugar. As cicatrizes da cura são cicatrizes de vitória. Existem pessoas que ao longo de suas vidas foram feridas, mas foram tratadas, foram curadas pelo Senhor. As cicatrizes estão lá. E elas, quando olham para essas cicatrizes em suas almas, em seu corpo, não há mais dor. Na cicatriz não tem mais dor. Elas apenas marcam o corpo, marcam a alma, mas não há mais peso, rancor, não há mais sentimento sobre aquela cicatriz. Você foi curado. São como as cicatrizes de Cristo. As cicatrizes de Jesus não doem mais, mas são marcas que mostram o seu grande amor por causa dos meus pecados, aleluia. São cicatrizes da vitória de Jesus lá na cruz, sobre o pecado, sobre a morte, aleluia, sobre Satanás. Aquele enfermo, ele precisava lidar com os dramas da sua consciência. O versículo 14 nos dá a entender que havia pecado, abandono da família, solidão, amargura, rejeição. Ele disse: eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém. Quais são as suas doenças que precisam ser curadas? Mágoas, rejeição, abuso sexual, ingratidão, falta de perdão, traições. Às vezes é preciso a gente soltar o passado para sararmos. Há pessoas que trazem o passado consigo, não abrem mão, e ficam presas ao passado, e se remetem àquele processo constantemente. Processo que lhe causou dor, que lhe causou grande irritação, que lhe causou perda, que lhe causou raiva, ódio. E todas as vezes que ele se lembra, ele sofre outra vez aquele processo de ódio, de raiva, de perda. É preciso soltar o passado. Sarar perdas importantes, como por exemplo o luto, o divórcio, a culpa.
São circunstâncias que você não tem como arrumar. Por quê? Porque no passado houve um divórcio, um luto, uma perda de uma pessoa, e você agora carrega isso durante toda a sua vida. Jesus está perguntando hoje: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você precisa abrir mão desse passado. Você precisa abrir mão desse peso que está sobre você. Deixe-me lhe dar rapidamente alguns passos para a cura. Primeiro, admita que você foi ferido e que há uma ferida no seu coração. Admita. Há pessoas que não, que querem passar para o outro uma imagem que está tudo bem, oh glória, oh aleluia, vitória, terra. Mas ele não é desse jeito. Isso é só para inglês ver. Ele é sofrido, ele tem dificuldades, mas ele passa para o outro uma percepção, passa para o outro uma imagem de vitória. Mas você é ferido. E o Senhor está diagnosticando meticulosamente o enfermo esta noite. Segundo passo, primeiro admita que você foi ferido. Segundo passo, identifique essa ferida. Identifique. É aqui que dói. É aqui que está aberto. Foi esse dia, foi por causa daquilo que eu fiquei desta forma. Identifique essa ferida. Terceiro, perdoe as pessoas envolvidas na sua ferida. Perdoe. Independente delas estarem perto de você, foi você o ferido. Então você diz: pois então eu perdoo, eu não quero mais sentir esta dor, esta amargura da ferida que fulano, ciclano ou mengano tenha feito sobre mim. Ele está liberado agora, eu estou dando perdão. E com isso, quando você libera o perdão, você é curado, aleluia. Perdoe as pessoas envolvidas nas suas feridas. Em quarto lugar, entregue agora a sua causa a Jesus. Entregue nas mãos dele. Irmãos, Jesus sabia qual era a doença daquele homem. Jesus queria curá-lo, mas antes de fazê-lo, Jesus o fez consciente da sua doença. Nós precisamos aprender, irmãos, a remover farpas do nosso coração. Já deve ter acontecido com você, de você passar a mão sobre uma superfície de uma mesa, de uma superfície de madeira, e lá havia uma farpa, você não conhecia, não sabia, e quando passou você sentiu, entrou no meu dedo uma farpa. E o que você faz? Você vai embora? Você não liga? Não. Você imediatamente procura alguém que tem uma pinça, ou se você não tiver uma pinça, você usa as unhas, mas você quer tirar aquela farpa, porque ele causa dor. Irmãos, nós precisamos aprender a tirar as farpas que entram no nosso coração. Porque farpas que são introduzidas no nosso corpo, se nós não as tiramos, elas provocam inflamação, é uma abertura do corpo para entrar todo tipo de organismo estranho que vai causar inflamação. Eu mesmo já deixei uma farpa no meu dedo que depois, quando eu apertei, saiu pus. E se saiu pus, é porque tinha inflamação. E eu falei: eu tenho que tirar isso daqui, porque um corpo sadio não pode ter pus em lugar nenhum. Irmãos, quando nós não tiramos as farpas do nosso coração, o processo de inflamação segue e vai estragando e apodrecendo toda aquela área, a ponto de ficando vermelho, e dependendo do tipo de ferida, é possível que você até você tenha parte do seu corpo amputada por causa de uma farpa que entrou e você não soube tirar. Nós precisamos aprender a remover as farpas do nosso coração. Veja o versículo 7. Alguém pode ler o versículo 7 em voz alta? Hã? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce
Quando Jesus perguntou ao homem do tanque de Betesda se ele queria ser curado, este homem lhe respondeu isso, com uma desculpa. Sim, mas eu quero, mas ninguém me ajuda. Ele poderia ter dito simplesmente sim ou não. Se a cura traz tantos benefícios, por que as pessoas apresentam tantas desculpas para serem curadas? Existem muitas razões. Primeiro, eu não tenho ninguém. É o que ele diz, eu não tenho ninguém. Em outras palavras, sou vítima do esquecimento, sou vítima do abandono, sou vítima da ingratidão da família e dos amigos. Aquele homem do tanque de Betesda despejava a sua mágoa diante de Jesus. Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Além de doente do corpo, estava também com a alma enferma. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Veja o texto, irmãos. Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Ele não disse sim, eu quero. Ele disse, não, ninguém me ajuda. Não foi isso que Jesus perguntou. Ele responde Jesus com uma outra questão. Ele atribuía a sua falta de cura às pessoas. Os outros eram responsáveis, dizia ele. Eu não fui curado porque não tenho ninguém que se interesse realmente por mim. Vamos identificar as farpas para tirá-las? Tenho medo. Será muito doloroso remexer o passado. O que passou, passou, pastor. Mexer nesse processo, ainda que vá provocar cura, vai doer. Tem pessoas que têm dificuldade, você sabia? Não quer mexer no passado, porque dói. E eu tenho medo porque dói. Muitas vezes significa olhar para trás e reparar danos. Curar, tirar farpas do coração, muitas vezes significa olhar para trás. Recordar experiências dolorosas. Tirar farpas do coração, muitas vezes significa olhar para trás e rever um processo de abuso sexual, a falta do amor, ou de amor do pai ou da mãe, as cenas de violência, o abandono. Às vezes, tirar farpas do coração nos leva a voltar ao passado e viver outra vez a dor. Não, eu não quero viver isso de novo. Mas às vezes, para o processo de cura, isso é importante. Cada pessoa tem farpas que causam dor. E para sarar, é preciso recordar. E eu não estou falando de voltar ao passado através desses métodos que usam hoje aí, hipnose, regressão, isso é conversa para boi dormir. Eu não preciso voltar ao passado física ou espiritualmente, eu tenho mente, é isso, voltar ao passado aqui, é me lembrar e enfrentar a situação. Admitir que foi ferido. Todos nós temos farpas que, para serem curadas, saradas, será necessário recordar. Não adianta, irmãos, tapar uma ferida. É preciso limpá-la primeiro. Se você tapa uma ferida sem higienizá-la, sem limpá-la, ela vai inflamar, ela vai ficar pior. Mas tem gente que usa esse método, empurra para baixo do tapete, esconde dentro do armário o esqueleto, e ele vai continuar lá. Daqui a 30 anos o esqueletão está lá. A sujeira está embaixo do tapete. Não é melhor levantar o tapete e varrer? Não é melhor abrir o armário e deixar esse esqueleto maldito cair e sair fora? Em terceiro lugar, ensinando a tirar farpas do nosso coração, a gente precisa perdoar.
Mas aí você diz assim, mas eu fui vítima, pastor. Como é que eu vou perdoar se eu fui vítima? Você precisa entender que o perdão nos liberta. Você precisa entender que o perdão nos cura. Não apenas abre a porta para aquele que estava preso, mas ele também nos cura. Irmãos, a mágoa adoece o nosso coração. A falta de perdão torna a vida um inferno. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não ora. Quem não perdoa não adora. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é entregue aos verdugos, diz a Bíblia. Por isso não espere a pessoa que lhe feriu mudar. Mude você. Perdoe, aleluia, perdoe essa pessoa e fique livre. Como tirar farpas do coração? Vamos relembrar? Primeiro lugar, aprendendo a remover farpas do coração, né? Eu não tenho ninguém, sou vítima do esquecimento. Parar com essa vitimização, não é verdade? Deixar o medo para trás e enfrentar as questões do passado no nome de Jesus. Perdoar. E em quarto lugar, irmãos, esquecer. Esquecer. Você está louco, pastor? Como é que eu vou esquecer? Irmãos, Deus tem um lugar específico para colocar as nossas lembranças. E que lugar é esse, pastor? O mar do esquecimento. É lá que o Senhor quer que a gente jogue as lembranças que nos fazem, nos fizeram mal. Jogue lá no mar. Cumpra todo esse processo. Perdoe, seja perdoado, enfrente e depois esqueça. Como é que você vai ficar carregando um saco de batata podre nas costas, meu irmão, minha irmã? Essas coisas estão lhe fazendo mal até agora. Livre-se dessas batatas podres, livre-se desse mau cheiro, livre-se disso, jogue no mar do esquecimento e vá viver a sua vida. Ainda há pouco eu estava conversando com um casal e eles me compartilhavam algumas coisas. Eu disse, pastor, há um grupo de pessoas que vivem constantemente cheirando o cheiro podre um do outro, o cheiro podre. Eles não conseguem esquecer, eles não conseguem evoluir, eles não conseguem ir para frente. São movidos, se retroalimentam com coisas que cheiram mal. Não vão chegar a lugar nenhum. Vão perder o seu tempo na igreja. Vão perder o tempo da sua vida. Estão presos, estão amarrados. Se usassem o perdão, já estariam livres. Porque o perdão liberta. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo, eu aprendi isso na Bíblia. Viva e deixe viver. Pelo amor de Deus, viva e me deixe em paz. Viva e deixe viver. Pessoas que ficam constantemente se retroalimentando de coisas do passado, que é possível até que haja alguma verdade, eu não sei, eu não estou aqui para julgar o peso dessas lembranças, mas espera aí, não é isso que a Bíblia diz, que você tem que ficar se retroalimentando, mantendo isso vivo no seu coração. Jogue isso no mar do esquecimento, irmãos, abandone isso no altar esta noite, tire essa farpa do seu coração, aleluia. A pergunta de Jesus para aquele homem é: você quer ser curado? Deus nos chama para viver em sanidade e em santidade. E a única diferença entre sanidade e santidade, irmãos, é um T, que é o símbolo da cruz de Cristo. Se não sararmos, ainda que vamos para o céu, como aleijados emocionais, não viveremos tudo que Deus tem para nós aqui na terra.
E olha que eu ainda estou abrindo a possibilidade de você chegar lá no céu. Mas que vida é essa? Que vida é essa que você está escolhendo viver? Jesus está dizendo, escolha a vida, escolha a liberdade, escolha a cura, escolha a sanidade mental, física do coração. Escolha hoje. Terceiro, e eu vou terminar. Jesus perguntou àquele homem, você quer ser curado? Você pode ser curado, querido, porque Jesus tem o remédio certo para a sua doença. Versículo de número 8. Uma pergunta maravilhosa. Você quer ser curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos. A mulher encurvada andou 18 anos corcunda. Esse homem estava doente há 38 anos. Jesus viu um homem cego de nascença. Ele o curou. Jesus curou a mulher hemorrágica. Jesus curou a mulher corcunda. Jesus curou esse paralítico. Será que não pode curar você? Será que não pode curar você? Ele pode nos curar também. Não importa a causa do seu problema. Jesus é maior do que o seu problema. A sua doença pode ser incurável para os homens, mas não para Jesus. Ele é poderoso para curar você nesta noite. Aleluia! Você se lembra do endemoniado de Gadareno? Pois Jesus atravessou o mar e foi do outro lado para libertá-lo. Aleluia! Não importa a gravidade do seu problema, 38 anos de sofrimento, Jesus lhe pergunta, queres ser curado? Lázaro, já cheira mal. Aleluia. Mas Jesus ordena, vem para fora, Lázaro. Oh, aleluia. Não importa os desastres, as desastradas consequências do seu problema. Sua saúde acabou, seu nome foi para a lama, sua família está arrebentada. Jesus pode pegar os cacos da sua vida e fazer tudo de novo, aleluia. Ele transformou uma prostituta possessa na Maria Madalena, adoradora, aleluia, e fez dela a primeira missionária da sua ressurreição. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Não importa o quão desesperançado você esteja, disse o homem, eu não tenho ninguém, mas Jesus está presente com você, e Ele pode tudo. Ele é o Senhor das causas perdidas. Não importa quantas tentativas fracassadas você já teve, todo ano aquele homem via gente sendo curada, e ele mofando em cima de uma cama. Mas agora Jesus o toma e o cura, aleluia! Uma ordem maravilhosa. Levanta-te, toma o teu leito e anda, aleluia! Jesus dá ordem e dá o poder para você cumpri-la. A palavra de Jesus tem poder, aleluia. A natureza o obedece. As enfermidades estão submissas a Ele. Os anjos, os demônios, as enfermidades, Ele tem autoridade no céu e na terra, aleluia. E quando Ele diz, toma a tua cama e anda, pode tomar e andar, porque a cura vai chegar. Ele disse ao homem de mão ressequida, estende a tua mão. E o que era impossível aconteceu. Jesus disse para Lázaro,
vem para fora. E o morto obedeceu. Jesus está dizendo para você: levante-se. Não fique mais prostrado, não fique mais prostrada. O libertador de sua vida chegou. Não ande mais como um derrotado, uma derrotada. Não viva mais encurvado. A cura chegou. Coloque-se de pé. Aleluia. E volte para a sua casa curado. Depois de uma ordem maravilhosa, um resultado maravilhoso. A Bíblia diz que imediatamente o homem foi curado. Imediatamente. Irmãos, o milagre de Jesus é imediato, é completo e público. A cura de Jesus, ela não é parcial. Jesus não oferece meias soluções. Jesus não oferece paliativos. Ele não usa de artifícios para enganar você. O mesmo Jesus que levantou aquele enfermo e está aqui, pode perdoar você, curar você, salvar você e fazer de você uma pessoa completa, feliz, saudável, física, emocionalmente e espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer ser curado? O médico dos médicos está entre nós. Ele é o Filho de Deus. Ele conhece você, ama você, está interessado na sua vida. E pode hoje curar você. Imediatamente. Completamente. Eu me lembrei de um trecho de um hino antigo que eu ouvia na igreja quando eu era moleque, que dizia assim: hoje Jesus vai passar, passar, passar. Vai tocar os enfermos, vai abençoar os carentes. Ele vai passar aqui. Ele está aqui. Eu fico pensando na expectativa das pessoas quando Jesus entrava na cidade. Os molequinhos eram logo avisados: corre, fala com fulano, avisa ciclano. Aquela molecada saia correndo um para cada lado com o recado: Jesus está entrando na cidade. E daí? Vai ter milagres! Vai ter milagres! E as pessoas concorriam até onde ele estava. Por quê? Porque havia uma expectativa de que se Jesus chegou ali, haveria milagre, libertação. E eles não eram enganados, irmãos. Todos quantos chegavam-se a Jesus, fossem eles cegos, paralíticos, endemoniados, não importa, leprosos, passavam por Jesus e suas doenças eram saradas, curadas, eram libertados, até os mortos eram ressuscitados. Aleluia. Foi esse recado que Jesus mandou para João, quando ele estava lá preso, lá na prisão. Caiu em um momento de dúvida, ele mandou seus discípulos perguntarem: vá lá e pergunta a Jesus se ele é aquele que nós estávamos esperando. E Jesus diz: avise a João que o evangelho está sendo pregado, os coxos estão caminhando, os paralíticos curados, os cegos estão vendo, e aos pobres está sendo anunciado as boas novas. E quando o recado chegou lá, eu tenho para mim que o João sorriu e falou assim: agora eu posso morrer tranquilo, porque chegou quem estávamos esperando. Ele chegou. Vamos ficar de pé. Tem uma galera dizendo por aí que o melhor de Deus está por vir. Eu tenho uma novidade para você: ele já veio. O melhor de Deus já chegou. Aleluia. O melhor de Deus já foi enviado. Jesus, o Senhor, a salvação. Não é possível que exista alguém melhor do que Jesus. Todos devem saber,
Todos devem saber, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio, Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Essa versão é assembleana. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer. Você já o conhece? Pois então, porte-se como alguém que conhece e é conhecido dele. Eu quero orar por você, e a pergunta que eu vou fazer é a mesma que Jesus fez. Você quer ser curado?